Pasta 20. 17. O conto da caçadora de sombras. Clary estava sentada no degrau superior do Salão dos Acordos, olhando para a Praça do Anjo. A lua tinha surgido mais cedo e por pouco dava para vislumbrá-la sobre os telhados das casas. As torres demoníacas refletiam sua luz branco-prateada. A escuridão escondia bem as cicatrizes e feridas da cidade. Parecia em paz sob o céu noturno, caso não se olhasse para Guard Hill e o contorno arruinado da fortaleza. Guardas patrulhavam a praça abaixo, aparecendo e desaparecendo conforme entravam e saíam dos pontos iluminados pela luz enfeitiçada. Ignoraram deliberadamente a presença de Clary. Alguns degraus abaixo, Simon andava para frente e para trás com passos incrivelmente silenciosos. Estava com as mãos nos bolsos e quando se virou na base da escada para voltar a subir, o luar emanou de sua pele pálida, como se ele fosse uma superfície reflexiva. "Pare de andar de um lado para o outro", disse ela. "Você só está me deixando mais nervosa." "Desculpe." "Sinto como se estivéssemos aqui há séculos." Clary tentou aguçar os ouvidos, mas não conseguiu ouvir nada além do burburinho de muitas vozes vindo das portas fechadas do salão. "Você consegue ouvir o que eles estão falando lá dentro?" Simon cerrou os olhos, parecia estar se concentrando muito. "Um pouco", falou após uma pausa. "Queria estar lá dentro", disse Clary, batendo os pés nos degraus, irritada. Luke tinha pedido a ela que esperasse do lado de fora enquanto a Clave deliberava. Queria mandar Amathias com ela, mas Simon insistiu em vir no lugar, dizendo que seria melhor que Amathias ficasse do lado de dentro, apoiando Clary. Queria fazer parte da reunião. "Não", disse Simon. "Não queria." Ela sabia por que Luke tinha pedido para esperar do lado de fora. Podia imaginar o que estavam falando sobre ela lá. Mentirosa, aberração, tola, louca, burra, monstro, filha de Valentim. Talvez estivesse melhor do lado de fora, mas a tensão de ter que esperar pela decisão da Clave era quase dolorosa. "Talvez eu possa subir em um destes", disse Simon, olhando para os pilares brancos que sustentavam o teto do salão. Havia símbolos talhados em padrões sobrepostos, mas fora isso não havia apoio pelos quais pudesse subir. "Para extravasar." "Ora, vamos", disse Clary. "Você é um vampiro, não um Homem-Aranha." A resposta de Simon foi dar uma corridinha pelas escadas até a base do pilar. Olhou pensativo por um instante antes de esticar as mãos e começar a subir. Clary o observou, boquiaberta, enquanto as pontas dos dedos e os pés encontravam apoios impossíveis na pedra. "Você é o Homem-Aranha", exclamou. Simon olhou de cima do pilar. "Isso faz de você a Mary Jane. Ela tem cabelo ruivo", disse ele e olhou para o céu, franzindo o rosto. Estava torcendo para conseguir ver o portão norte daqui, mas não subi o suficiente. Clary sabia por que ele queria ver o portão. Mensageiros haviam sido enviados para solicitar aos integrantes do submundo que esperassem enquanto a Clave deliberava, e Clary só podia torcer para que aceitassem. E se aceitassem, como estariam as coisas lá? Clary imaginou a multidão esperando, inquieta, pensando. As portas duplas do salão se abriram levemente. Uma figura esguia passou pelo espaço, fechou a porta e se virou para encarar Clary. Ela estava coberta pela sombra e só quando foi mais para a frente, aproximando-se da luz enfeitiçada que iluminava os degraus que Clary viu o fulgor dos cabelos ruivos e reconheceu a mãe. Jocelyn levantou o olhar com a expressão entretida. "Ora, olá, Simon. Fico feliz em ver que está se ajustando." Simon soltou o pilar e caiu, aterrissando levemente na base. Ele parecia levemente atrapalhado. "Oi, Sra. Frey." "Acho que não tem mais por que me chamar assim agora", disse a mãe de Clary. "Talvez devesse me chamar de Jocelyn." Hesitou. "Sabe, por mais estranha que esta situação seja, é bom vê-lo aqui com Clary. Não consigo me lembrar da última vez em que vi os dois separados." Simon parecia seriamente constrangido. "É muito bom vê-la também." "Obrigada, Simon." Jocelyn olhou para a filha. "Agora, Clary, será que poderíamos conversar um instante, a sós?" Clary permaneceu sentada imóvel por um longo tempo, olhando para a mãe. Era difícil não sentir como se estivesse olhando para uma estranha. A garganta parecia apertada, quase demais para falar. Olhou para Simon, que claramente esperava um sinal dela que indicasse se deveria ficar ou sair. E suspirou. "Tudo bem",
Simon levantou os polegares, encorajando Clary antes de sumir novamente para dentro do salão. Clary virou-se e olhou fixamente para a praça, observando os guardas fazendo as rondas, enquanto Jocelyn vinha sentar-se junto dela. Parte de Clary queria se inclinar para o lado e deixar a cabeça no ombro da mãe. Poderia até fechar os olhos e fingir que estava tudo bem. A outra parte sabia que não faria diferença, não poderia manter os olhos fechados para sempre. Clary, disse Jocelyn, afinal, suavemente. Sinto muito. Clary olhou para as mãos. Continuava, percebeu, segurando a estela de Patrick Penhallow. Esperava que ele não achasse que ela tinha a intenção de roubar. Nunca achei que fosse voltar a ver esse lugar, prosseguiu Jocelyn. Clary olhou de lado para a mãe e viu que ela estava encarando a cidade, na direção das torres demoníacas que projetavam suas luzes pálidas sobre o horizonte. Sonhei com isso algumas vezes. Queria até pintar minhas lembranças daqui, mas não podia. Achei que se você visse as pinturas algum dia, poderia fazer perguntas, querer saber como as imagens tinham surgido na minha cabeça. Tinha tanto medo que você descobrisse de onde eu realmente vinha, quem eu realmente era. E agora já sei. E agora já sabe. Jocelyn soava saudosa. E tem todos os motivos para me odiar. Não odeio você, mãe, disse Clary. Só... Não confie em mim, disse Jocelyn. Não posso culpá-la. Devia ter contado a verdade. E ela tocou gentilmente o braço de Clary e pareceu encorajada quando a filha não se afastou. Posso dizer que o fiz para protegê-la, mas sei como deve soar. Eu estava lá, agora mesmo, no salão, vendo você. Estava lá? Clary espantou-se. Não a vi? Estava bem no fundo do salão. Luke tinha me dito para não vir à reunião, que minha presença só chatearia todos e atrapalharia tudo, e provavelmente estava certo. Mas queria muito estar lá. Entrei discretamente depois que começou e me escondi nas sombras. Mas estava lá e só queria dizer que fiz papel de boba, disse Clary amarga. Disso eu já sei. Não, queria dizer que sinto muito orgulho de você. Clary se virou para olhar a mãe. Sentiu? Jocelyn assentiu. Claro que senti. A maneira como se colocou diante da clave daquele jeito, a maneira como mostrou a eles o que podia fazer, fez com que olhassem para você e vissem a pessoa que mais amavam no mundo. Não fez? Fiz, disse Clary. Como sabe? Porque eu vi todos chamando nomes diferentes, disse Jocelyn suavemente, mas continuei vendo você. Ah! Clary olhou para os pés. Bem, continuo sem ter certeza se acreditam em mim no que se refere aos símbolos. Quero dizer, espero que acreditem, mas... Posso ver? Perguntou Jocelyn. Ver o quê? O símbolo. O que você criou para unir caçadores de sombras e integrantes do submundo. Hesitou. Se não puder me mostrar... Não, tudo bem. Com a estela, Clary traçou as linhas do símbolo que o anjo tinha mostrado no mármore do degrau do Salão dos Acordos, e elas arderam em quentes traços dourados enquanto desenhava. Era um símbolo forte. Um mapa de linhas curvas sobrepondo-se a uma matriz de retas. Simples e complexo ao mesmo tempo. Clary agora sabia por que pareceu meio incompleto quando visualizou anteriormente. Precisava de um símbolo combinando para funcionar. Seu duplo, um parceiro. Aliança, disse ela, puxando a estela de volta. É assim que vou chamar. Jocelyn observou silenciosamente enquanto o símbolo queimava e desbotava, deixando resquícios de linha preta na pedra. Quando eu era jovem, disse afinal, lutei tanto para unir integrantes do submundo e caçadores de sombras, para proteger os acordos. Achei que estivesse perseguindo uma espécie de sonho, algo que a maioria dos caçadores de sombras nem podia imaginar. E agora você tornou isso concreto, literal e real. Piscou os olhos com força. Percebi uma coisa, olhando para você no salão. Sabe, durante todos esses anos tentei protegê-la, escondendo-a de tudo. Por isso detestei quando foi ao pandemônio. Sabia que era um lugar onde membros do submundo e mundanos se misturavam, e isso significava que haveria caçadores de sombras lá. Acho que foi alguma coisa no seu sangue que atraiu para aquele lugar, alguma coisa que reconhecia o mundo das sombras mesmo sem a visão. Pensei que fosse ficar segura se ao menos pudesse manter aquele mundo desconhecido. Nunca pensei em tentar protegê-la, ajudando a ser forte e a lutar. Parecia triste, mas de algum jeito ficou forte assim mesmo, forte o bastante para que eu conte a verdade, se ainda quiser ouvir. Não sei.
Clary pensou nas imagens que o anjo havia mostrado, em como eram terríveis. Sei que fiquei com raiva por você ter mentido, mas não sei se quero ficar sabendo de mais coisas horríveis. Conversei com Luke. Ele acha que você deve saber do que tenho para contar. A história toda, tudo. Coisas que nunca contei a ninguém, nem a ele. Não posso prometer que toda a verdade é agradável, mas é a verdade. A lei é dura, mas é a lei. Devia a Jace essa tentativa de descobrir a verdade, tanto quanto devia a si mesma. Clary apertou com mais força ainda a Stella, suas juntas embranquecendo. Quero saber tudo. Tudo. Jocelyn respirou fundo. Não sei nem por onde começar. Que tal começar por como pôde se casar com Valentim? Como pôde se casar com um homem daqueles? Fazer dele o meu pai? Ele é um monstro. Não, ele é um homem. Não é um bom homem. Mas se quer saber por que me casei, foi porque o amava. Não pode tê-lo amado, disse Clary. Ninguém pode. Tinha sua idade quando me apaixonei por ele, disse Jocelyn. Achava que ele era perfeito, brilhante, inteligente, maravilhoso, engraçado, charmoso. Eu sei, está me olhando como se eu tivesse perdido a cabeça. Só conhece Valentim como ele é agora. Não pode imaginar como ele foi. Quando estudávamos juntos, todo mundo o amava. Ele parecia reluzir de algum jeito, como se houvesse alguma parte especial e brilhantemente iluminada do universo, a qual somente ele tinha acesso. E se tivéssemos sorte, ele poderia dividir conosco, mesmo que fosse só um pouquinho. Todas as garotas o amavam, e eu achava que não tinha chance. Não havia nada de especial em mim. Eu nem era muito popular. Luke era um dos meus melhores amigos e eu passava quase o tempo todo com ele, mas mesmo assim, de algum jeito, Valentim me escolheu. Que nojo! Clary queria dizer, mas se conteve. Talvez fosse a melancolia na voz da mãe, misturada com arrependimento. Talvez fosse o que ela dissera sobre Valentim reluzir. Clary já tinha pensado a mesma coisa a respeito de Jace, e depois se sentiu tola por pensar. Talvez todos os apaixonados se sentissem daquela maneira. Tudo bem, disse ela. Entendi, mas você tinha 16 anos. Isso não significa que precisava ter se casado com ele depois. Tinha 18 anos quando casamos. Ele tinha 19, disse Jocelyn com um tom de naturalidade. Meu Deus, disse Clary, horrorizada. Você me mataria se eu quisesse me casar aos 18 anos. Mataria, concordou Jocelyn. Mas caçadores de sombras tendem a casar mais cedo do que mundanos. A vida deles, a nossa vida é mais curta. Muitos dos nossos sofrem mortes violentas. Tendemos a fazer tudo mais cedo por causa disso. Mesmo assim, eu era jovem para casar. Apesar disso, minha família ficou feliz por mim. Até Luke ficou feliz por mim. Todos achavam que Valentim era um garoto maravilhoso. E ele era, sabe, só um menino. A única pessoa a me dizer que eu não deveria me casar com ele foi Madeleine. Éramos amigas na escola, mas quando contei que estava noiva, ela disse que Valentim era egoísta e cheio de ódio, que o charme dele mascarava uma amoralidade terrível. Falei para mim mesma que ela estava com inveja. E estava? Não, disse Jocelyn. Estava falando a verdade. Eu não quis ouvir. Olhou para as próprias mãos. Mas se arrependeu, disse Clary. Depois que se casou com ele, se arrependeu, não foi? Clary, disse Jocelyn. Soava cansada. Nós éramos felizes, pelo menos nos primeiros anos. Fomos morar na mansão dos meus pais, onde cresci. Valentim não queria ficar na cidade, queria que o resto do ciclo também evitasse Alicante ou os olhares curiosos da Clave. Os Wayland moravam em uma mansão a 2 ou 3 quilômetros da nossa e havia outros por perto. Os Lightwood, os Penhallow. Era como estar no centro do mundo com toda a atividade à volta, todo esse entusiasmo, e o tempo todo estive ao lado de Valentim. Nunca me fez sentir dispensado ou inútil. Não, eu era um elemento-chave no ciclo. Minha opinião era uma das poucas em que ele confiava. Falou milhares de vezes que sem mim não conseguiria nada. Sem mim não seria nada. Falou? Clary não conseguiu imaginar. Valentim dizendo nada assim, nada que o fizesse soar vulnerável. Falou, mas não era verdade. Valentim nunca poderia ser um nada. Nasceu para ser um líder, para ser o centro de uma revolução. Mais e mais convertidos vinham a ele. Eram atraídos pela paixão e pelo brilhantismo das ideias.
Raramente falava em integrantes do submundo naqueles primeiros dias. Era tudo sobre a reformulação da clave, sobre a mudança de leis ultrapassadas, severas e equivocadas. Valentim disse que deveria haver mais caçadores de sombras, mais combatentes de demônios, mais institutos, que deveríamos nos preocupar menos em nos esconder e mais em proteger o mundo contra os demônios, que deveríamos andar orgulhosos pelo mundo. Era sedutora a visão dele. Um mundo cheio de caçadores de sombras, onde demônios corriam de medo e os mundanos, em vez de acreditar que não existíamos, nos agradeciam pelo que fazíamos por eles. Éramos jovens, achávamos que reconhecimento importava. Mal sabíamos. Jocelyn respirou fundo como se estivesse prestes a mergulhar. Então engravidei. Clary sentiu um frio pinicando a nuca e, de repente, não sabia dizer porquê. Não tinha mais certeza de que queria a verdade da mãe. Não tinha mais certeza de que queria ouvir novamente sobre como Valentim havia transformado Jace em um monstro. Mãe. Jocelyn balançou a cabeça sem prestar atenção ao redor. Você me perguntou por que nunca contei que você tinha um irmão. É por isso. Respirou de um jeito irregular. Fiquei tão feliz quando descobri. E Valentim sempre quis ser pai, dizia. Treinar o filho para ser um guerreiro, como o pai dele o havia treinado. Ou sua filha, eu dizia. E ele sorria e respondia que uma filha poderia ser uma guerreira tanto quanto um menino. E ele ficaria feliz com qualquer um. Achava que tudo estava perfeito. Depois Luke foi mordido por um lobisomem. Dizem que existe 50% de chance de uma mordida transmitir licantropia, mas é mais na casa dos 75%. Raramente vi alguém escapar da doença e Luke não foi exceção. Na lua cheia seguinte, ele se transformou. Estava lá na nossa entrada de manhã, coberto de sangue, com as roupas em trapos. Queria confortá-lo, mas Valentim me puxou de lado. Jocelyn, disse ele, o bebê. Como se Luke estivesse prestes a arrancar o neném da minha barriga. Era Luke, mas Valentim me empurrou de lado e arrastou Luke pelos degraus e para o bosque. Quando voltou muito mais tarde, estava sozinho. Corri para ele, mas ele disse que Luke tinha se matado pelo desespero de ter se tornado licântrope, que estava morto. A dor na voz de Jocelyn era evidente e áspera, pensou Clary, mesmo agora, quando sabia que Luke não tinha morrido. Mas Clary se lembrou do próprio desespero ao segurar Simon enquanto ele morria nos degraus do instituto. Havia algumas sensações que jamais se esquecia. Mas ele deu uma faca para Luke, disse Clary com a voz baixa. Disse a ele que se matasse. Fez o marido de Amethyst se divorciar dela, só porque o irmão havia se transformado em um lobisomem. Eu não sabia, disse Jocelyn. Depois que Luke morreu, foi como se eu tivesse caído em um buraco negro. Passei meses no quarto, dormindo o tempo todo, comendo, só por causa do bebê. Mundanos chamariam o que eu tive de depressão, mas caçadores de sombras não têm esse tipo de termo. Valentim acreditava que eu estava tendo uma gravidez complicada. Disse a todos que eu estava doente. Eu estava doente, não conseguia dormir. Não parava de achar que estava ouvindo ruídos estranhos, gritos na noite. Valentim me dava remédios para o sono, mas só faziam com que eu tivesse pesadelos. Sonhos horríveis de que Valentim estava me prendendo, enfiando uma faca em mim ou que eu estava engasgando com veneno. De manhã estava exausta e passava o dia dormindo. Não fazia ideia do que estava se passando do lado de fora. Não imaginava que tinha forçado Stephen a se divorciar de Amethyst e se casar com Selene. Estava em um torpor. Então... E Jocelyn entrelaçou as mãos em seu colo, estava tremendo. Então eu tive o bebê. Fez-se silêncio por tanto tempo que Clary ficou se perguntando se ela iria continuar. Jocelyn tinha um olhar perdido nas torres demoníacas, os dedos batendo nervosamente numa tatuagem sobre os joelhos, e finalmente falou. Minha mãe estava comigo quando o bebê nasceu. Você não a conheceu. Sua avó era uma mulher tão generosa. Teria gostado dela, eu acho. Ela me entregou meu filho e inicialmente minha única certeza era que ele se encaixava perfeitamente nos meus braços, que o cobertor envolvendo era macio e que ele era tão pequeno e delicado com apenas um tufo de cabelos louros na cabeça. Então ele abriu os olhos. A voz de Jocelyn era monótona, quase sem nuances, e mesmo assim Clary sentiu um tremor, receando o que a mãe poderia dizer em seguida. Não, queria dizer, não me conte. Mas Jocelyn prosseguiu, as palavras escapando de sua boca como veneno frio.
Foi banhada por horror, foi como ser jogada no ácido. Minha pele pareceu queimar até os ossos e tive que me esforçar muito para não derrubar o bebê e começar a gritar. Dizem que cada mãe reconhece o próprio filho instintivamente e suponho que o oposto também seja verdade. Cada nervo no meu corpo gritava que aquele bebê não era meu, que era alguma coisa horrível e artificial, tão desumana quanto um parasita. Como minha mãe podia não ver, ela sorria para mim como se nada estivesse errado. O nome dele é Jonathan, disse uma voz na entrada. Levantei o olhar e vi Valentim encarando aquilo tudo com um olhar de prazer. O bebê abriu os olhos novamente como se reconhecesse o som do próprio nome. Tinha olhos negros, negros como a noite, insondáveis como túneis cavados no crânio. Não havia nada de humano ali. Fez-se um longo silêncio. Clary ficou sentada imóvel, olhando para a mãe com um horror boquiaberto. É de Jace que está falando, pensou. E de Jace quando bebê. Como é possível se sentir assim em relação a um bebê? Mãe, sussurrou. Talvez estivesse chocado, coisa do tipo, ou talvez estivesse doente. Foi o que Valentim me disse, contou Jocelyn, sem qualquer emoção. Que eu estava doente. Valentim adorava Jonathan. Não conseguia entender o que havia de errado comigo. E eu sabia que ele tinha razão. Eu era um monstro, uma mãe que não suportava o próprio filho. Pensei em me matar, e talvez eu tivesse feito, então recebi um recado, entregue por carta de fogo de Ragnar Fell. Era um feiticeiro que sempre foi próximo da minha família. Era quem chamávamos se precisássemos de um feitiço de cura ou coisa parecida. Tinha descoberto que Luke havia se tornado líder do bando de lobisomens na floresta Rosalind, na fronteira leste. Queimei o recado assim que eu recebi. Sabia que Valentim jamais poderia saber. Mas só quando fui ao acampamento dos lobisomens, tive a certeza de que Valentim havia mentido para mim, mentido sobre o suicídio de Luke. Foi ali que comecei a odiá-lo de verdade. Mas Luke disse que você sabia que havia algo errado com Valentim, que sabia que ele estava fazendo alguma coisa terrível. Disse que sabia mesmo antes da transformação dele. Por um instante, Jocelyn não respondeu. Sabe, Luke nunca deveria ter sido mordido. Não devia ter acontecido. Era uma patrulha de rotina na floresta. Estava com Valentim. Não deveria ter acontecido. Mãe, Luke diz que falei para ele que tinha medo de Valentim antes dele ser transformado. Conta que disse a ele que podia ouvir gritos através das paredes da mansão, que suspeitava de alguma coisa, temia alguma coisa. E Luke que contava com tanta facilidade, perguntou sobre isso a Valentim no dia seguinte. E naquela noite, Valentim o levou para caçar e Luke foi mordido. Acho que Valentim me fez esquecer o que eu tinha visto, o que quer que houvesse me assustado. Me fez acreditar que foram pesadelos e acho que se certificou de que Luke fosse mordido naquela noite. Acho que queria Luke fora de cena, para que ninguém pudesse me lembrar de que eu tinha medo de meu marido. Mas não percebi, não de cara. Luke e eu nos vimos tão brevemente no primeiro dia e eu queria tanto contar a ele sobre Jonathan, mas não consegui. Não consegui. Jonathan era meu filho. E mesmo assim ver Luke, apenas vê-lo, me deixou mais forte. Voltei para casa dizendo a mim mesma que faria um novo esforço com Jonathan, que aprenderia a amá-lo, que me forçaria a amá-lo. Naquela noite fui acordada pelo som de um bebê chorando. Me levantei de um pulo sozinha no quarto. Valentim estava em uma reunião do ciclo, então não tinha ninguém com quem compartilhar minha admiração. Jonathan, veja só, nunca chorava, nunca fazia barulho. Seu silêncio era uma das coisas que mais me perturbava. Corri pelo corredor até o quarto dele, mas ele estava dormindo em silêncio. Mesmo assim eu podia ouvir um bebê chorando, tinha certeza disso. Parecia estar vindo da adega vazia, mas a porta estava trancada, a adega nunca fora usada. Mas eu tinha crescido na mansão, sabia onde meu pai escondia a chave. Jocelyn não olhou para Clary enquanto falava. Parecia perdida na história, nas lembranças. Nunca contei a história da mulher do Barba Azul, contei quando você era pequena. O marido disse para a mulher nunca olhar na sala trancada, mas ela olhou, encontrando os restos de todas as esposas que ele havia matado antes dela, exibidas como borboletas em um quadro. Não fazia ideia do que eu encontraria quando destrancasse a porta. Se tivesse que fazer novamente, será que conseguiria abrir a porta? Utilizar minha pedra enfeitiçada para me guiar pela escuridão? Não sei, Clary. Simplesmente não sei. O cheiro, o cheiro lá embaixo, de sangue, morte e podridão. Valentim havia cavado um buraco sob o chão, no que outrora fora uma adega. Não tinha sido uma criança que eu tinha escutado chorar, afinal
Havia celas lá, agora, com coisas aprisionadas, criaturas demoníacas, amarradas com correntes de elétron, contorcidas, caídas e murmurando nas celas. Mas havia mais, muito mais, corpos de integrantes do submundo, em diferentes estágios de morte ou em um processo. Havia lobisomens, os corpos semidissolvidos por pó de prata. Vampiros imersos de cabeça para baixo em água benta até as peles descascarem dos ossos. Fadas cujas peles tinham sido perfuradas com ferro frio. Mesmo agora não penso nele como um torturador. Não de verdade. Parecia perseguir um fim quase científico. Havia livros de anotações perto de cada cela. Registros meticulosos das experiências. Quanto tempo havia demorado para cada criatura morrer. Tinha um vampiro, cuja pele ele havia queimado diversas vezes para se ver se ainda algum ponto a partir do qual a pobre criatura não pudesse mais se regenerar. Era difícil ler o que ele tinha escrito sem sentir vontade de desmaiar ou de vomitar. De algum jeito não fiz uma coisa nem outra. Havia uma página voltada para experimentos que tinha realizado em si mesmo. Tinha lido em algum lugar que sangue de demônio podia atuar como um amplificador dos poderes com os quais caçadores de sombras nascem naturalmente. Tentou injetar nele mesmo, mas não adiantou nada. Nada aconteceu além de ficar doente. Por fim concluiu que já era velho demais para que o sangue funcionasse nele, que para ter efeito completo tinha que ser dado a uma criança. De preferência, a uma que ainda não tivesse nascido. Na página ao lado da que relatava essas conclusões, havia uma série de notas com o título que reconheci. Meu nome, Jocelyn Morgenstern. Lembro de como meus dedos tremiam enquanto passava as páginas, as palavras queimando no meu cérebro. Jocelyn tomou a mistura outra vez esta noite. Nenhuma mudança visível nela, mas é a criança que me preocupa. Com infusões regulares de ícor demoníaco como as que tenho dado para ela, a criança pode ser capaz de qualquer coisa. Ontem à noite ouvi o coração da criança mais forte que qualquer coração humano. O som como de um sino poderoso abrindo as portas para o início de uma nova geração de caçadores de sombras. O sangue de anjos e demônios misturado para gerar poderes muito além do que se imaginava ser possível. O poder dos integrantes do submundo não será mais o maior da Terra. Tinha mais. Muito mais. Passei pelas páginas, os dedos tremendo, minha mente acelerada, vendo as misturas que Valentim me dava para tomar a cada noite, os pesadelos em que era esfaqueada, sufocada, envenenada. Mas não era a mim que estava envenenando, era Jonathan. Jonathan que havia transformado em alguma espécie de coisa, metade demônio. E foi aí, Clary, foi aí que percebi o que Valentim realmente era. Clary soltou a respiração que não percebeu que estava prendendo. Era horrível. Tão horrível. E, no entanto, tudo se encaixava com a visão que Ituriel havia mostrado para ela. Não sabia ao certo de quem sentia mais pena, da mãe ou de Jonathan. Jonathan. Não conseguia pensar nele como Jace, não com a mãe ali, não com a história fresca na cabeça, condenada a não ser exatamente humano por um pai que se importava mais em matar integrantes do submundo que com a própria família. Mas você não foi embora, foi? Perguntou Clary, a voz soando baixinha aos próprios ouvidos. Você ficou. Por duas razões, disse Jocelyn. Uma foi a ascensão. O que descobri na adega naquela noite foi um tapa na cara. Me acordou da tristeza e me fez perceber o que estava se passando à minha volta. Depois que percebi o que Valentim estava planejando, o extermínio completo do submundo, soube que não podia permitir que acontecesse. Comecei a me encontrar com Luke em segredo. Não podia dizer a ele o que Valentim havia feito comigo e com o nosso filho. Sabia que só o deixaria irritado e que não conseguiria se conter. Tentaria caçá-lo e matá-lo e só conseguiria ser morto no processo. E não podia deixar que mais ninguém soubesse o que tinha sido feito com Jonathan. Apesar de tudo, ainda era meu filho, mas contei a Luke sobre os terrores da adega, sobre minha convicção de que Valentim estava perdendo a razão, enlouquecendo progressivamente. Juntos, planejamos impedir a ascensão. Me sentia compelida a isso, Clary. Era uma espécie de expiação, a única maneira pela qual poderia achar que paguei pelo pecado de ter me juntado ao ciclo, de ter confiado em Valentim, de tê-lo amado. E ele não soube? Valentim, quero dizer, não percebeu o que estava fazendo? Jocelyn balançou a cabeça. Quando as pessoas te amam, elas confiam em você. Além disso, em casa eu tentava fingir que estava tudo normal. Passei a me comportar como se minha repulsa inicial a Jonathan tivesse passado. Levava-o para a casa de Marise Lightwood, deixava que brincasse com o filho dela, Alec. Às vezes, Celine Arundale se juntava a nós. Estava grávida na época.
Seu marido é tão gentil, dizia ela. É tão preocupado com Stephen e comigo. Me dá poções e misturas para a saúde do bebê. São ótimas. Oh, disse Clary. Oh, meu Deus! Foi o que pensei, disse Jocelyn sombriamente. Queria dizer a ela para não confiar em Valentin. Para não aceitar nada que ele desse, mas não podia. O marido dela era o melhor amigo de Valentin e ela teria me delatado imediatamente. Fiquei de boca fechada e depois... Ela se matou, disse Clary, lembrando-se da história. Mas foi por causa do que Valentin fez com ela? E Jocelyn balançou a cabeça. Sinceramente, acho que não. Stephen foi morto em uma incursão e ela cortou os pulsos quando soube. Estava grávida de 8 meses, sangrou até a morte. Fez uma pausa, e foi Wood que encontrou o corpo. Valentin, de fato, pareceu perturbado com as mortes. Desapareceu por quase um dia inteiro depois disso e voltou para casa com os olhos turvos, atordoado. E mesmo assim me senti quase grata pela perturbação dele. Pelo menos significava que não estava prestando atenção ao que eu estava fazendo. A cada dia eu ficava com mais medo de que Valentin fosse descobrir a conspiração e me torturar para tentar conseguir a verdade. Quem fazia parte da nossa aliança secreta? Quanto do plano dele eu tinha denunciado? Imaginei como suportaria a tortura se poderia aguentar. Morria de medo de não conseguir. Resolvi afinal tomar medidas que garantissem que isso não acontecesse. Fui a Fel com meus temores e ele criou uma poção para mim. A poção do livro branco, disse Clary, entendendo. Por isso que você a queria. E o antídoto, como foi parar na biblioteca dos Wayland? Escondi lá uma noite durante uma festa, disse Jocelyn, esboçando um sorriso. Não queria contar a Luke, sabia que ele detestaria toda a ideia da poção, mas todas as outras pessoas que conhecia fazia parte do ciclo. Mandei um recado para Rhaegar, mas ele estava deixando Idris e não disse quando voltaria. Disse que sempre poderia ser encontrado por mensagem, mas quem mandaria? E no fim percebi que havia uma pessoa para quem poderia contar. Uma pessoa que odiava Valentin o suficiente para jamais me delatar para ele. Enviei uma carta a Madeleine explicando o que planejava fazer, o que a única maneira de me reviver seria encontrando Rhaegar Fel. Nunca recebi resposta, mas tinha que acreditar que ela tinha lido e entendido. Era a minha única esperança. 2 razões, disse Clary. Você disse que havia 2 razões pelas quais ficou. Uma foi a ascensão. Qual foi a outra? Os olhos verdes de Jocelyn estavam cansados, mas luminosos e bem abertos. Clary, disse ela, não consegue adivinhar? A segunda razão era que estava grávida outra vez. Grávida de você. Ah, disse Clary com a voz baixinha. Lembrou-se de Luke dizendo, estava grávida novamente e sabia há algumas semanas. Mas isso não fez com que tivesse ainda mais vontade de fugir? Fez, disse Jocelyn, mas sabia que não podia. Se fugisse de Valentin, ele teria movido os céus e infernos para me recuperar. Teria me seguido até o fim do mundo, pois eu pertencia a ele e ele jamais me deixaria. Eu talvez o deixasse vir atrás de mim e assumisse o risco, mas nunca permitiria que fosse atrás de você. Afastou o cabelo do rosto exaurido. Só havia uma maneira de me certificar de que ele não viesse, e o jeito era ele morrer. Clary olhou surpresa para a mãe. Jocelyn ainda parecia cansada, mas o rosto brilhava com uma luz feroz. Achei que fosse ser morto durante a ascensão, disse. Não poderia tê-lo matado pessoalmente. Por alguma razão não conseguiria. Mas nunca pensei que fosse sobreviver à batalha. E mais tarde, quando a casa foi incendiada, quis acreditar que estivesse morto. Disse a mim mesma milhares de vezes que ele e Jonathan tinham morrido queimados no fogo, mas sabia... Não terminou a sentença. Foi por isso que fiz o que fiz. Achei que fosse o único jeito de protegê-la, roubar suas lembranças, torná-lo o mais normal possível, escondê-la no mundo mundano. Foi estúpido, percebo agora, estúpido e errado. E sinto muito, Clary. Só espero que possa me perdoar, se não agora, no futuro. Mãe, Clary limpou a garganta. Durante os últimos 10 minutos, só sentia que estava prestes a chorar. Tudo bem. É que só não entendo uma coisa. Enrolou os dedos no tecido do casaco. Quero dizer, já sabia um pouco sobre o que Valentin havia feito com Jace, quero dizer, com Jonathan. Mas o jeito como descreve Jonathan é como se fosse um monstro. E mãe, Jace não é assim, não é nada assim. Se o conhecesse, se pudesse ao menos conhecê-lo. Clary. E Jocelyn esticou o braço e pegou a mão da filha. Tenho mais para contar. Não há mais nada que eu tenha escondido de você. Não menti a respeito de nada, mas há coisas que eu nunca soube, que só descobri agora, e elas podem ser muito difíceis de ouvir. Piores do que já me contou? Pensou Clary, mordeu o lábio e assentiu.
Vá em frente, conte, prefiro saber. Quando Dorothea me disse que Valentim tinha sido visto na cidade, soube que era atrás de mim que ele estava, por causa do cálice. Queria fugir, mas não consegui contar a você porque... Não a culpo por ter corrido de mim naquela noite terrível, Clary. Só me dei por satisfeito por você não estar lá quando seu pai, quando Valentim e os demônios invadiram nosso apartamento. Só tive tempo de engolir a poção, podia ouvi-los arrombando a porta lá embaixo. Interrompeu-se, com a voz firme. Torci para que Valentim me deixasse para morrer, mas não foi o que aconteceu. Levou-me para Renwick com ele. Tentou diversos métodos para me acordar, mas nada funcionou. Eu estava em uma espécie de estado de sonho. Tinha certeza da consciência da sua presença, mas não conseguia me mover ou responder a ele. Duvido que pensasse que eu podia ouvi-lo ou entendê-lo. E mesmo assim, sentava perto de mim e conversava comigo. Conversava com você? Sobre o quê? Sobre nosso passado, nosso casamento, sobre como tinha me amado e eu o havia traído, sobre como não tinha amado mais ninguém desde então, e acho que foi sincero até onde se pode acreditar na sinceridade dele. Sempre fui a pessoa com quem ele conversava sobre as dúvidas que tinha, a culpa que sentia, e nos anos que se seguiram a minha fuga. Ele não teve mais ninguém. Acho que não conseguia deixar de conversar comigo, mesmo sabendo que não deveria. Acho que só queria conversar com alguém. Você pensaria que sua cabeça estaria ocupada com o que tinha feito com aqueles coitados, transformando-os em renegados, ou com o que estava planejando fazer com a Clave, mas não. Ele queria conversar sobre Jonathan. O que tinha Jonathan? A boca de Jocelyn enrijeceu. Queria me dizer que sentia muito pelo que havia feito a Jonathan antes de nascer, pois sabia que aquilo quase me destruíra. Sabia que eu quase tinha me suicidado por causa de Jonathan, apesar de não saber do meu desespero pelo que havia descoberto sobre ele próprio. De algum jeito, tinha conseguido o sangue de anjo. É uma substância quase lendária para caçadores de sombras. Tomar desse sangue aparentemente dá uma força incrível. Valentim havia tomado e descoberto que o efeito era não só uma força aumentada, mas também uma sensação de euforia e felicidade a cada vez que injetava. Então ele pegou um pouco, secou para virar pó e misturou a minha comida, torcendo para que ajudasse com o meu desespero. Sei como ele conseguiu sangue de anjo, pensou Clary, lembrando-se de Ithuriel com uma tristeza profunda. Você acha que incendiou? Depois fiquei pensando se teria sido por isso que encontrei foco e capacidade de continuar e de ajudar Luke a impedir a ascensão. Seria irônico se fosse esse o caso, considerando o que Valentim tinha feito inicialmente, mas o que ele não sabia era que enquanto fazia isso, eu estava grávida de você. Então, enquanto pode ter me afetado um pouco, e afetou muito mais, acredito que seja por isso que pode fazer o que faz com os símbolos. E talvez, disse Clary, seja a razão pela qual você consegue fazer coisas como prender a imagem do cálice mortal em uma carta de tarô, e o motivo pelo qual Valentim é capaz de coisas como retirar a maldição de Oud. Valentim tem anos de prática em realizar experimentos em si próprio, em uma miríade de formas, disse Jocelyn. Está tão próximo agora quanto um ser humano, um caçador de sombras, pode chegar de ser um feiticeiro. Mas nada do que possa fazer em si mesmo teria o tipo de efeito profundo que teria em você ou em Jonathan, porque vocês eram novos demais. Não sei se alguém antes de Valentim já fez o que ele foi capaz de fazer com o bebê antes do nascimento. Então, Jace, Jonathan e eu realmente fomos experiências. Com você ele não teve a intenção. Com Jonathan, Valentim queria criar uma espécie de super guerreiro, mais forte, mais rápido e melhor que os outros caçadores de sombras. Em Renwick, Valentim me contou que Jonathan realmente era tudo isso, mas que também era cruel, amoral e estranhamente vazio. Jonathan era suficientemente leal a Valentim, mas suponho que Valentim tenha percebido, em algum momento, que ao tentar criar uma criança superior às outras, tinha criado um filho que jamais poderia amá-lo. Clary pensou em Jace, na maneira como estivera em Renwick, no modo como apertou aquele pedaço de portal quebrado com tanta violência que fez sangue escorrer pelos dedos. Não, disse ela. Não e não, Jace não é assim. Ele ama Valentim. Não deveria, mas ama, e não é vazio. É o oposto de tudo que você está falando. As mãos de Jocelyn se apertaram em seu colo. Eram marcadas por todos os lados com finas cicatrizes brancas. As cicatrizes que todos os caçadores de sombras tinham, a lembrança de marcas apagadas, mas Clary nunca tinha realmente reparado nas cicatrizes da mãe. A magia de Magnus sempre a fazia esquecer. Havia uma no interior do pulso da mãe que se parecia muito com a forma de uma estrela.
Então a mãe voltou a falar e todos os pensamentos relativos a qualquer outra coisa escaparam à mente de Clary. Não estou, disse Jocelyn, falando de Jace. Mas, disse Clary, tudo parecia acontecer muito lentamente, como se estivesse sonhando. Talvez esteja sonhando, pensou. Talvez minha mãe nunca tenha acordado e tudo isso não passe de um sonho. Jace é o filho de Valentin, quero dizer, quem mais poderia ser? Jocelyn olhou nos olhos da filha. Na noite em que Celine Arundel morreu, estava grávida de 8 meses e Valentin vinha dando poções a ela, pois estava tentando nela o que havia tentado em si mesmo, com o sangue de Turiel, torcendo para que o filho de Stephen fosse tão forte e poderoso quanto suspeitava que Jonathan seria, mas sem as piores qualidades de Jonathan. Não podia suportar que o experimento fosse desperdiçado, e então, com a ajuda de Wood, tirou o bebê da barriga de Celine. Ela estava morta havia pouco tempo. Clary engasgou. Não é possível. Jocelyn prosseguiu como se Clary não tivesse falado. Valentin pegou aquele bebê e mandou que Wood o levasse para uma casa dele, especialmente construída para abrigar a criança, em um vale não muito longe do lago Lynn. Por isso que passou aquela noite inteira fora de casa. Wood cuidou do bebê até a ascensão. Depois disso, porque Valentin estava se passando por Michael Wayland, foi com a criança para a mansão Wayland e o criou como filho de Michael Wayland. Então Jace, sussurrou Clary, Jace não é meu irmão? Sentiu a mãe apertar sua mãe, um aperto solidário. Não, Clary, não é. A visão de Clary escureceu. Podia sentir o próprio coração. As batidas, distintas, separadas. Minha mãe está com pena de mim, pensou vagamente. Acha que isso é uma notícia ruim? Estava com as mãos trêmulas. Então de quem eram os ossos no incêndio? Luke disse que havia a ossada de uma criança. Jocelyn balançou a cabeça. Aqueles eram os ossos de Michael Wayland e do filho dele. Valentin matou os dois e incinerou os corpos. Queria que a Clave pensasse que tanto ele quanto o filho estavam mortos. Então Jonathan está vivo, disse Jocelyn com dor no rosto. Valentin me contou em Renwick. Valentin criou Jace na mansão Wayland e Jonathan na casa perto do lago. Conseguiu dividir o tempo entre os dois viajando de uma casa para outra, às vezes deixando um ou ambos sozinhos por longos períodos. Parece que Jace nunca soube sobre Jonathan, apesar de que talvez Jonathan soubesse da existência de Jace. Nunca se encontraram, apesar de provavelmente terem morado a poucos quilômetros um do outro. E Jace não tem sangue de demônio? Não é amaldiçoado? Amaldiçoado? Jocelyn pareceu surpresa. Não tem sangue de demônio, Clary. Valentin experimentou em Jace quando era um bebê o mesmo sangue que usou em mim e em você. Sangue de anjo. Jace não é amaldiçoado, pelo contrário. Todo caçador de sombras tem sangue de anjo. Vocês dois só têm um pouco mais. A mente de Clary era um turbilhão. Tentou imaginar Valentin criando 2 filhos ao mesmo tempo. Um parte demônio, outro parte anjo. Um menino sombra e um luz. Amando os dois, talvez, tanto quanto Valentin pudesse amar alguém. Jace nunca soube sobre Jonathan, mas o que o outro menino soube sobre ele? Seu complemento, seu oposto. Será que detestava sequer pensar nele? Desejava conhecê-lo? Teria sido indiferente? Ambos tão solitários. E um deles era seu irmão. Seu verdadeiro irmão de sangue por parte de mãe e pai. Acha que ele continue igual? Jonathan, quero dizer, acha que ele pode ter melhorado? Acho que não, disse Jocelyn gentilmente. Mas por que tem tanta certeza? Clary se virou e olhou para a mãe ansiosa, de repente. Quero dizer, talvez tenha mudado, passaram-se tantos anos, talvez... E Valentin me contou que passou anos ensinando Jonathan a parecer agradável, até charmoso. Queria que ele fosse um espião. E não se pode ser espião quando se espanta a todos que conhece. Jonathan até aprendeu a projetar alguns feitiços, a convencer os outros de que era adorável e confiável. Jocelyn suspirou. Só estou contando isso para que não se sinta mal por ter sido enganada, Clary. Você o conheceu. Ele só nunca contou o nome verdadeiro, pois estava se passando por outra pessoa. Sebastian Verlaque. Clary encarou a mãe. Mas ele é o primo dos Penhallow. Parte de sua mente insistia, mas claro que Sebastian nunca tinha sido quem alegava ser. Tudo que dissera não passou de mentira. Pensou na maneira como se sentiu na primeira vez em que o ouviu, como se estivesse reconhecendo alguém que sempre conhecera. Alguém intimamente familiar, tanto quanto ela mesma. Nunca sentira aquilo em relação a Jace. Sebastian é meu irmão? O rosto esguio de Jocelyn estava cansado e suas mãos entrelaçadas. As pontas dos dedos brancas como se estivesse pressionando com força demais.
Falei longamente com Luke hoje sobre o que aconteceu em Alicante desde que chegou. Ele me contou sobre as torres demoníacas e a desconfiança de que Sebastian havia derrubado os bloqueios, apesar de não fazer ideia de como. Foi então que percebi quem Sebastian realmente era. Quer dizer, por que ele mentiu sobre Sebastian Verlaque e por que é um espião de Valentin? Por essas duas coisas, sim, disse Jocelyn. Mas, na verdade, só soube quando Luke me contou que você disse que Sebastian tinha pintado o cabelo. Eu posso estar errada, mas o menino só um pouco mais velho que você, com cabelos claros e olhos escuros, sem paz, completamente leal a Valentin. Não pude deixar de pensar que se tratava de Jonathan. E mais que isso, Valentin sempre tentou descobrir uma maneira de derrubar as barreiras. Sempre disse que havia um jeito de fazer isso. As experiências em Jonathan com sangue de demônio, ele disse que foi para deixá-lo mais forte, um lutador melhor, mas era mais do que isso. Clary a encarou. Como assim, mais do que isso? Ele era a maneira de derrubar os bloqueios, disse Jocelyn. Não se pode trazer demônios a Alicante, mas é necessário sangue de demônio para tirar as barreiras. Jonathan tem sangue de demônio, está nas veias dele, e o fato de ser um caçador de sombras lhe dá entrada automática na cidade quando quiser, independentemente de qualquer coisa. Usou o próprio sangue para derrubar as barreiras, tenho certeza disso. Clary pensou em Sebastian diante dela no gramado perto das ruínas da mansão Fairchild. Na maneira como os cabelos escuros voavam sobre o rosto, em como a havia segurado pelos pulsos, as unhas entrando em sua pele, em como havia dito que era impossível que Valentin já tivesse amado Jace. Pensou que tivesse sido por ele odiar Valentin, mas não percebeu, era ciúme. Pensou no príncipe moreno dos desenhos, no que se parecia tanto com Sebastian. Tinha tratado a semelhança como coincidência, um truque da mente, mas agora imaginava se não teria sido o laço do sangue compartilhado que fizera com que desse ao herói infeliz da sua história o rosto do irmão. Tentou visualizar o príncipe mais uma vez. A imagem pareceu se estilhaçar e dissolver diante dos olhos, como cinzas sopradas ao vento. Só consegui enxergar Sebastian agora, a luz vermelha da cidade em chamas refletida nos olhos dele. Jace, disse ela, alguém tem que contar a ele. Ele precisa saber a verdade. Os pensamentos atropelaram-se uns aos outros, desordenados. Se Jace soubesse, se soubesse que não tinha sangue de demônio, talvez não tivesse ido atrás de Valentin. Se soubesse que não era irmão de Clary, afinal... Mas pensei, disse Jocelyn com uma mistura de solidariedade e confusão, que ninguém soubesse onde ele está. Antes que Clary pudesse responder, as portas duplas do salão se abriram, derramando luz sobre a arcada de pilares e os degraus abaixo. O ronco de vozes, não mais abafado, se ergueu enquanto Luke passava pelas portas. Parecia exausto, mas havia uma leveza nele que não estava ali antes. Parecia quase aliviado. Jocelyn se levantou. Luke, o que foi? Ele deu alguns passos em direção às duas, em seguida parou entre a entrada e as escadas. Jocelyn, disse ele, sinto interrompê-la. Tudo bem, Luke. Mesmo através daquilo tudo, Clary pensou, por que ficam dizendo os nomes um do outro assim? Havia uma espécie de constrangimento entre os dois agora, um desconforto que não havia antes. Aconteceu alguma coisa ruim? Ele balançou a cabeça. Não. Pela primeira vez aconteceu uma coisa boa. Sorriu para Clary, não havia nada de desconfortável no gesto. Parecia satisfeito com ela, orgulhoso até. Você conseguiu, Clary, disse. A Clave concordou em deixar que você os marque. Não haverá rendição, afinal.